Muito bom, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo do nosso salão aqui da Igreja do Prado. Espero que desde já, onde quer que você esteja e quando quer que você esteja assistindo, que Deus abençoe você, a sua família. E hoje nós vamos começar uma série nova. Você deve ter reparado, visto no boletim, se você recebe o boletim, ou visto na capa, na entrada aqui do YouTube. Nós estamos chegando num tempo de uma nova série, que se chama Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Você já deve ter ouvido falar, talvez você já tenha visto, um livro do Eugene Peterson, que tem esse título. E a gente está seguindo a estrutura desse livro para falar um pouco sobre uma sequência de salmos. Os salmos que são conhecidos como salmos de peregrinação, ou salmos de subida, o Salmo 120 ou 134. Então, nas próximas semanas, eu te convido a participar aos domingos e também às quartas no Âncora. Cada dia vamos estudar um salmo. Então hoje o Salmo 120, quarta o 121, domingo que vem o 122 e daí por diante. Mas é importante quando a gente entra nesses salmos, o que o Eugene Peterson trabalha muito e que é o nosso convite para você, para esse nosso tempo de reflexão, é que esses salmos, esse grupo de salmos que nós temos, provavelmente, eles eram usados para preparação e para o tempo de peregrinação do povo de Israel, conforme eles iam à cidade de Jerusalém para festivais anuais, para encontrar a Deus. O título desse salmo, se você ler na sua Bíblia, às vezes tem cânticos de romagem, cânticos de peregrinação, mas tipicamente o título deles diz cânticos de subida. E a ideia dessa linguagem de cânticos de subida tem a ver com, primeiro, Jerusalém, o templo, ficava no alto de um monte. Então, independente de onde você viesse, você tinha que subir até onde era o templo. Mas também que esses salmos, eles trabalham com o escalar da linguagem da oração no preparo para encontrar a Deus. Então, o que você precisa saber de bate-pronto, de entrada, e que é importante para a gente, conforme a gente lê esses salmos nas próximas semanas, tem a ver com essa ideia de que para se encontrar com Deus, para cultuar a Deus com o povo de Deus, nós precisamos de um tempo de preparo. É muito comum a gente ouvir essa linguagem de venha como está, Deus vai te ter. E é verdade por um lado, Deus ele tem alegria de pessoas que vão chegar para encontrá-lo. Mas, por outro lado, aqueles que já são parte do povo dele, que já o conhecem, vão sempre procurar entender qual é a forma melhor de se preparar para estar frente a frente com esse Deus, junto com aqueles que amam a Ele. Você, como eu, já deve estar um pouco cansado desse formato e de ter que fazer muitas coisas digitalmente. É o que a gente tem hoje. Por respeito ao que a gente tem de que é o mais saudável, mas nós estamos também num processo de preparar o nosso coração, o nosso interior, para o que vai ser um momento que esperamos, vai ser um momento muito marcante para a nossa igreja e para igrejas por todo o mundo e no Brasil também, mas a possibilidade de se reencontrar diante de Deus como o povo dele ajuntado. Então, se você está nessa ansiedade, que é uma ansiedade real e boa, e você quer se preparar para isso, eu te convido a participar dessa série sobre uma longa obediência na mesma direção. Como nos preparar para que a gente encontre a esse Deus de forma boa, de forma legítima. E eu quero ler com você hoje o Salmo de número 120, o primeiro salmo dessa coleção, e que vai nos guiar como porta de entrada para essa figura. Quando eu vou peregrinar e eu vou me preparar para estar frente a frente com Deus, qual é um ponto de partida que vai acompanhar esse processo, que vai desencadear esse processo de uma forma que me traga a estar frente a frente com Ele de uma forma legal? Então, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir. Se você não está, você pode ouvir e acompanhar aqui as legendas. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará
Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Eu sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Esse salmo, tipicamente, é um salmo que a gente chama, nas descrições dos salmos bíblicos, de um salmo de lamento. E semana passada nós ouvimos o Samuel Scheffler nos falar um pouco sobre a importância do lamento, de reconhecer a realidade, não fugir dela, mas reconhecê-la na companhia de Deus, que quer nos ouvir diante da nossa insatisfação com o que está acontecendo, em oração. Certo? Mas esse salmo que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão baseada em 2 pontos desse salmo. Esse salmo de lamento, ele vai trabalhar muito sobre esse clamor na angústia, sobre a figura de língua mentirosa e sobre esse salmista que se sente insatisfeito com o contexto onde ele está. Mas 2 coisas eu quero chamar a sua atenção para esse salmo de número 120. O primeiro é que esse salmo que nos abre as portas para encontrar a Deus é um salmo que nos lembra que quando nós oramos, existe um eu no meio de um nós, um indivíduo no meio de uma cultura maior. Geralmente, quando nós falamos de lamento ou de transformação da pessoa para ir até um determinado lugar, para estar diante de Deus, a gente pensa em pedir perdão dos meus pecados. Eu não estou apto a estar diante de Deus, eu preciso de expiação, de purificação diante dele, para que exista uma conexão entre nós dois que seja legítima, que seja boa. Mas esse salmo, isso é muito importante, eu quero trazer o seu olhar para isso. Esse salmo traz a ideia de que os pecados e as dores do eu estão geralmente ligados a problemas, disfunções, pecados do nós. Toda vez que eu decido que eu preciso estar diante de Deus em oração, que eu preciso me mover em direção a Deus, que eu quero me encontrar com a minha igreja, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que amam a Cristo, para cultuar a Deus, eu preciso estar ciente de onde eu estou partindo, do ponto de partida. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, primeira pessoa do singular, começa, mas logo esse clamor do salmista vai cair no ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Essas 2 cidades, Meseque e Quedar, tem muitas discussões, que nomes são esses, né? A gente não ouve muito. Eles aparecem algumas vezes em Gênesis, em genealogias, aquelas genealogias que às vezes a gente lê até meio rápido. Mas as Meseque e Quedar são descendentes não do povo da linhagem específica de Jacó, ali, mas de outras pessoas. Esse Meseque vem da linhagem de Jafé, lembra? Sem Cã e Jafé, os filhos de Noé. E Quedar, ele vem da descendência de... Nossa, agora me fugiu. De Ismael, dos ismaelitas. E as localizações onde esses povos foram, provavelmente eram na Península Arábica, os ismaelitas, e o Meseque e o povo de Meseque foi para Capadócia, perto do Mar Negro, perto de onde era a cortina de ferro. Mas o que é importante entender, quando esse salmista fala, ai de mim que estou no meio desses 2, é que ele esclarece no próximo versículo. Eu tenho vivido demais entre os que odeiam a paz. E o ponto de partida desse salmista é que quando ele se dispõe a se mover em direção a Deus, a primeira coisa que ele faz no clamor dele é perceber, eu estou em um contexto que não quero que Deus busca para a criação dele. Paz, ou essa palavra shalom, o bem-estar geral, o equilíbrio do que existe no mundo criado sob a autoridade de Deus. Essas pessoas ao redor das quais eu estou, elas não querem saber do plano de Deus para o mundo. Shalom,
paz, bem-estar, estabilidade, relações adequadas entre homens e mulheres, entre familiares, entre criação e outras criaturas, entre o ser humano e a natureza, entre Deus e a natureza, Deus e as pessoas, eles não querem saber disso. Eles querem guerra, e guerra na figura que é impulso pelo poder para dominar o outro. Então, quando nós entramos no processo de nos preparar para estar diante de Deus, lembre-se que existe um eu que está no meio de um nós. Eu não chego nu e cru nos meus desejos de encontrar Deus, nos meus desejos de estar com a Igreja do Prado cantando, ouvindo a palavra, falando com essas pessoas, orando e ouvindo essas pessoas. Nós temos que ter em mente que nós absorvemos e somos fumantes passivos da nossa cultura e precisamos saber disso. Numa época em que a gente vive com 10 segundos de comerciais, agora 5, de comerciais no YouTube que tem que captar a sua atenção, onde o desenvolvimento da carreira vale muito mais do que qualquer outra coisa, de que estabilidade financeira e autenticidade são valores sem precedentes, eu preciso saber que quando eu vou me relacionar com o povo de Deus, estar diante de Deus, eu não posso trazer a linguagem de um Deus que vai ser útil para mim, de um Deus que vai fazer transformações rápidas na minha vida, um Deus de autoajuda. Eu preciso estar ciente de que esse Deus funciona de um modo à parte. Lembre-se de quando Moisés está diante da sarça ardente, ele fala, o que eu vou dizer para o faraó? Quem está me enviando? E Deus fala, eu sou o que sou. Ou eu sou aquele que é, ou aquele que será. Eu sou o que é autoexistente, eu sou de uma categoria que os deuses do Egito não vão servir para medir. Meus amigos, minhas amigas, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que eu e você queremos encontrar, que o nosso coração anseia encontrar, que o seu lado emocional está desesperado para encontrar e encontrar alívio nele, não é um Deus que vai funcionar como os deuses das mídias digitais, os deuses do dinheiro, os deuses da carreira, do desenvolvimento profissional. Ele é um Deus que tem um ritmo diferente. Ele é um Deus que tem valores diferentes. E eu preciso saber que eu estou no meio de um nós. Eu preciso saber que eu sou um eu no meio de um nós. Eu sou um indivíduo no meio de uma cultura que tem ritmos, que tem interesses e valores, que não são os desse Deus. Então, quando nós estamos numa situação como essa linguagem até de cristãos dentro do mundo, eu cresci muito com essa linguagem, talvez você também cresceu, viva, pense um pouco nisso. Nós entendemos que ao chegar em Jesus Cristo, nós rejeitamos o mundo, estamos isolados desse mundo como que numa guerra cósmica. Uma linguagem que Paulo até usa um pouco em Efésios. Mas a verdade é que nós trazemos conosco muito do funcionamento desse velho homem, o que Paulo vai dizer. E nós precisamos saber que o processo de sair dessas correntes do nosso antigo contexto, não é um processo que vai acontecer com um estudo bíblico, com uma informação correta, com você saber que nós somos seres sociais, que absorvemos as influências ao nosso redor. Isso acontece num processo de discipulado e é por isso que nós precisamos de uma longa obediência numa mesma direção. Agora, como que nós vamos fazer isso? Como que eu não vou me relacionar com Deus da mesma forma que eu me relaciono com o meu smartphone, da mesma forma que eu relaciono com cursos, com coaches, com outras realidades que não são a realidade do Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo? Obviamente, primeiro nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras, mas existe um processo, porque nós não somos só transformados por informação, nós somos transformados por formação. E essa formação vai começar muito com trabalhar a insatisfação que o Deus da Bíblia nos causa diante do nosso mundo. E trabalhar essa insatisfação por meio do lamento para encontrar redirecionamento em Deus. E aqui a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a gente pode cair em alguns erros para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, a gente tem que se equilibrar um pouco nessa ideia. Porque se eu perceber que os valores de Deus, ou os valores que eu tenho, não se encaixam com a cultura que eu tenho, com a cultura de corrupção,
de herança de escravidão do Brasil, com a herança de destruição do meio ambiente, com essas heranças que tem na minha cultura e que falam comigo, direta e indiretamente, se eu tiver só insatisfação e não levar adiante por lamento e redirecionamento, eu vou cair em cinismo. Eu vou cair naquela coisa, política corrupta. A gente destrói as coisas mesmo. O Brasil não tem jeito. Mas todo mundo tem que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou ser mandado embora. E a gente gera uma espécie de cinismo. Estamos insatisfeitos com como é a moral ao nosso redor, mas nós não conseguimos trabalhar algo além da insatisfação. Agora, quando nós temos insatisfações diante do Deus da Bíblia, mas passamos no lamento, mas não encontramos redirecionamento em Deus, um dos grandes perigos é ter um relacionamento de vingança e de reparação sem reconciliação. Eu tenho insatisfação com a herança que a escravidão tem no Brasil, com relacionamentos raciais no Brasil, por exemplo. É ruim, nós ainda temos formas de racismo no nosso país. E eu vejo que existe um lamento, é ruim, eu trago em oração isso, mas se eu não reencontrar direcionamento na mensagem do Evangelho, inclusive de reconciliação, a minha tentativa vai ser de reparação pura. E reparação sem reconciliação é um caminho muito escorregadio e muito perigoso. Portanto, eu e você precisamos lembrar de um caminho para que nós, individualmente, o meu eu, saiba que é parte de um círculo social, mas eu consiga chegar a Deus sem trazer toda aquela carga. Eu preciso de uma forma de insatisfação ao nosso redor, olhar e saber o que está errado. Lamentar em oração a Deus e falar: Deus, não era esse mundo que o Senhor planejava. Não era essa moral que o Senhor imaginava para mim, para minha família, para o meu casamento, para a minha cidade, para a distribuição de renda da minha cidade, para a maneira como a política está sendo guiada no meu país. Deus, faça alguma coisa. Até quando? E enquanto eu espero, eu consigo falar: Deus, mas me direcione, o que é possível ser feito, onde eu estou. Não quero trabalhar com o ideal, quero trabalhar com o real. Deus, me direcione. Esse é um processo que nós precisamos viver. Um exemplo que chamou muito a minha atenção, semana passada, dia 28, uma notícia que ficou muito forte, especialmente lá no Canadá, numa cidade chamada Kamloops, que fica próxima de Vancouver, onde eu e a Lilian moramos uns anos. Essa cidade de Kamloops tem um colégio, um internato já de mais de 100 anos, que foi descoberto numa área verde que eles tinham, uma espécie de cemitério de crianças que tinham habitado nesse internato. Esse internato começou com a Igreja Católica, a Igreja Cristã Católica, e a ideia foi um movimento pela educação de indígenas. Então essas escolas eram internatos onde esses indígenas, as crianças indígenas eram levadas, crianças de 3 a 16 anos, e elas eram educadas, civilizadas, para que eles pudessem se tornar cidadãos hábeis em cidades maiores. E a realidade é que eles descobriram um cemitério com cerca de 215 corpos de crianças que foram provavelmente sendo lançados ao longo das décadas, crianças de 3 a 16 anos, que foram mortes não documentadas para que a escola não fechasse. Então essas mortes eram ocultadas. E pais não sabiam por que os seus filhos não voltavam, não recebiam seus filhos de volta. E existia simplesmente um processo de encobrimento. Por quê? Porque nós precisamos preservar a instituição. E talvez você já esteve numa posição dentro de uma instituição, dentro de um trabalho, dentro de, talvez como funcionário público, que você viu muitas coisas sendo varridas para baixo do tapete para que a instituição continuasse. Um dos desafios morais que a gente tem no trabalho, por exemplo. Mas, inclusive, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, veio e falou: esse é um lembrete doloroso de um capítulo sombrio e vergonhoso do nosso país. Ele colocou isso no Twitter dele. E a resposta de muitas pessoas da comunidade indígena, de primeiras nações, né, como eles chamam, foi de falar: é muito fácil falar que isso é triste, que isso é ruim, mas e o que você vai fazer? E aí é que entra a palavra-chave do arrependimento. O que significa arrepender-se? Não só do que você individualmente fez, mas do que o nós ao redor de você executou.
Talvez indivíduos que você não conheceu pessoalmente, mas que são parte do seu grupo, na história do seu grupo, na história da sua família. E a realidade é que eu e você precisamos chegar diante de Deus, às vezes como a voz que vai começar o processo de insatisfação e lamento e redirecionamento diante de Deus. Como a gente faz isso num país como o Brasil, gente? Eu estou dando um exemplo do Canadá recente, mas como a gente faz isso quando a gente assiste as CPIs de Covid? Como a gente faz isso quando a gente lê a história de escravidão do Brasil? Como a gente faz isso quando a gente anda de carro, vai do Alphaville até a Vila Zumbi? Como que a gente faz isso? Nós precisamos passar por esse processo da insatisfação pelo lamento e para o redirecionamento. Mas não vai ser um processo fácil, e é por isso que o Espírito de Deus habita em nós para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Existe uma realidade espiritual que está vendo e medindo, Deus não está alheio. E nós, como povo dele, como corpo de Cristo no mundo, também não podemos estar alheios. Ai de mim que eu vivo nesse país, eu tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Ai de mim! Vários dos episódios que a gente tem de profetas que têm um encontro com Deus, que vêm a Deus, eles falam: ai de mim que sou de um povo impuro, de lábios impuros, como Isaías. Ai de mim que eu estou no meio de um povo que odeia a paz. Quando nós temos esse preparo e um encontro com esse Deus, nós sabemos: ai de mim, eu não tenho dignidade e eu não sou parte de um povo digno de estar diante de Deus. Então eu preciso da graça de Deus para caminhar. Primeiro aspecto, o eu no meio de um nós. O segundo aspecto, para a gente falar sobre esse versículo, é um não que se torna um sim. Um sábio da cultura chinesa tem esse falar, né? O Mencio, o nome dele, ele fala que antes que um homem decida, homem no sentido humanidade, mas antes que um homem decida vigorosamente o que ele deve fazer, ele deve decidir firmemente o que não deve fazer. Esse é um dos princípios de organização pessoal, na verdade, de organização institucional. Antes que eu decida o que eu vou fazer, eu preciso decidir o que eu não vou fazer. Porque senão eu vou desperdiçar energia, vou desperdiçar neurônio e vou me desgastar com esse processo. Existem cristãos que acham que você chega na igreja e ouve uma pregação, ouve um estudo, ouve alguma podcast, ouve algum stories, alguma coisa, e você fala: puxa, eu queria fazer isso lá em casa. E eles entendem que essa criação de novos hábitos são bons, mas ele fala: mas onde eu vou colocar isso na minha rotina? Não cabe. Como que eu vou fazer mais exercício físico? Como que eu vou comer mais orgânico? Como que eu vou dar mais atenção um a um para os meus filhos, para minha esposa? Como que eu vou me profissionalizar? Como que eu vou aprender outra língua? Não cabe. Não cabe. Já teve essa sensação? Não cabe mais coisa. É lindo. É muito bom para esse cara que aparece toda hora ali, anúncio no meu Instagram, no Stories ali, toda hora aparece uma propaganda de um cara com uma ideia linda. E eu falo: tá, é legal, mas não dá, não cabe mais nada. E a realidade é que se eu e você queremos encontrar ao nosso Deus, existem coisas para as quais eu vou ter que dizer um não para que eu possa dizer sim para encontrá-lo. E aqui eu não trato só de pecados pessoais, que também são um processo do discipulado cristão, mas de prioridades. O Hebreus fala muito disso. Portanto, livrando-nos do pecado e do peso, corramos a corrida que está proposta a nós. Pecado é uma coisa muito clara, é uma falha moral, ofende a Deus, mas existe o peso, que são coisas que não são necessariamente contrárias a Deus, mas que podem se tornar um peso numa jornada que vai ser longa. A jornada de estar preparado, de querer estar mais próximo de Deus, vai exigir que a sua agenda mude. Vai exigir que algumas prioridades que você tinha vão ser colocadas nem nos top 10 da sua lista de coisas a fazer. Nós precisamos refletir nesse processo que Paulo vai falar muito em Efésios. Vocês precisam se despir do velho homem, renovar a vossa mente e se revestir de Cristo. A nossa tendência, quando a gente ouve o princípio bíblico, é falar: eu preciso disso, preciso fazer isso. A gente quer se revestir de algo novo sem o processo de desvestir. Renovar a minha mente, pensar o que eu de fato devo fazer agora.
e fazer algo novo, gerar novos hábitos. Ai de mim, que estou nessas tendas de Quedar, que sou um estrangeiro em Meseque. Esses momentos de crise, eles são essenciais para sacudir a sua rotina e falar, beleza, eu tenho que reduzir. O que vai sair? Talvez nas primeiras semanas do isolamento do Covid, você teve a sensação. Ok, perdi várias coisas que eu tinha. Perdi rotina, perdi academia, perdi lazer, perdi um monte de coisa. Agora, o que vai ser feito disso? Não desperdice as crises, não desperdice o seu sofrimento. Porque esse momento que nós estamos passando, ele traz à tona os vícios e as virtudes da sua pessoa, mas também os vícios e virtudes da sua cultura. Você descobre que a gente dava muito espaço para o lazer, muito espaço para o consumo, e muitas decisões ainda estão sendo feitas baseadas no mercado, e não na necessidade real. Mas quando isso vem à tona, saiba, por mais que isso vai doer, e vai doer às vezes na carne, para mim e para você, eis o momento ideal que Deus nos dá para nós pensarmos, aqui nós vamos dizer não, para que eu possa dizer sim para o meu compromisso com Cristo. E esse é um dos grandes problemas. Lembra que eu falei da ideia de você ter insatisfação sem lamento? E você ter insatisfação e lamento sem direcionamento de Deus? Existe um outro problema, que é você ter redirecionamento de Deus, sem perceber que você participa de uma cultura que você vai ter que dizer não, partes que você vai ter que dizer não. Esse revestir-se sem desvestir-se. Isso vai gerar alienação e vai gerar sobrecarga na sua vida espiritual, na sua vida emocional. E uma cobrança e culpa. Puxa, eu tinha que fazer mais isso, eu tinha que orar mais, eu tinha que ler mais a Bíblia, eu tinha que dar mais atenção para o meu pequeno grupo, eu tinha que fazer mais isso, eu tinha que. E nós nos descobrimos num ciclo de ativismo pela culpa. Então, o meu desafio existe para que você diga sim para esse processo que os salmos de peregrinação convidam, haverá a necessidade de um não. É um não que se torna um sim. Para concluir, quais são os desafios onde você está hoje? Quais são os desafios da sua família, sua cultura familiar, talvez a cultura da cidade da grande Curitiba, onde quer que você esteja? Quais são os desafios nela que, pelo que você já sabe das Escrituras, você já sabe, não precisa correr atrás de nada novo, você já sabe, isso aqui tem me incomodado, isso me deixa insatisfeito, isso me deixa com essa paura. Como Deus está te convidando hoje para esse processo de dizer, ai de mim que vivo no meio disso. Eu não aguento mais viver entre os que odeiam a paz. Mas eu sou um homem de paz, eu sou uma pessoa de paz, para usar a linguagem inclusiva. Talvez seja nas discussões de WhatsApp de família que você tem, talvez seja no seu trabalho, talvez no seu bairro. Quem sabe, até mesmo agora você está passando por isso no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, com gente próxima, em que você fala, eu não aguento isso, eu não queria isso. Traga essa insatisfação diante de Deus e fale, Senhor, eu sei que isso é contrário ao Senhor. Eu lamento por isso, mas eu quero que o Senhor me redirecione a partir de onde eu estou, a partir do real, não a partir do ideal. E é daqui que eu vou caminhar para te encontrar. Segunda pergunta que eu tenho para você. É preciso que você tome hoje passos de dizer não para pecados e para pesos que você está trazendo, que você trouxe aqui, agora? Existem coisas que você está bem claro para você, olha, isso daqui eu preciso dizer não, mas eu não consigo. Eu não sei como, ou não sei por onde começar. Talvez você precise conversar com alguém, talvez você precise de alguém de confiança, de maturidade espiritual para abrir, para orar com você. Talvez vocês não tenham a resposta hoje, mas vocês vão ter a certeza. Esse é o meu não, isso é o que eu não quero. Eu não posso mais trabalhar nesse ritmo. Eu não posso mais viver nessa guerra com a minha esposa, com o meu marido. Eu não posso mais abrir essas concessões no meu trabalho porque a instituição tem que seguir. Eu não quero mais isso.
Eu não quero, às vezes, essa ideia política que eu tinha era boa, mas agora eu estou vendo, eu não aguento mais esse clima de guerra, eu não quero isso. A política, o meu voto não vai salvar o meu país, eu preciso controlar isso. Existem meios de agir? Existem, mas não é isso que vai salvar o meu país precisa de Jesus Cristo, não do fulano, do ciclano. Existem partes onde você fala, esse é o meu não, eu preciso dizer não a isso para que eu diga sim para encontrar Cristo, para começar esse processo de discipulado. Então eu te convido a baixar sua cabeça e falar com o Deus que vê, com o Deus que ouve e com o Deus que tem interesse em você para que você chegue até Ele. Ele não vai te abandonar no caminho, Ele não vai te dar uma lista de regras e falar, faça tudo isso aqui. Não, Ele quer te ajudar no processo, por meio do Espírito dEle, por meio da mensagem do Evangelho, do Deus que me amou e que te amou quando nós éramos pecadores e quando nós ainda estávamos no meio de pecadores e não sabíamos como nos desvencilhar, e às vezes não sabemos. Ele tem interesse em você. Então abaixe sua cabeça. Vamos orar juntos. Senhor Jesus Cristo, nós queremos muito encontrá-lo. E nós queremos muito aqueles momentos que às vezes faz tempo que a gente não tem. Da gente se sentir cuidado, amparado, ter a nossa sede saciada, ter as nossas necessidades atendidas, sentir que nós somos vistos e cuidados por Ti. Não é um luxo que nós estamos buscando, Deus, é uma necessidade. Não tem nada fora de Ti que satisfaça o nosso coração, porque nós fomos criados para Ti. Mas para esse processo de nos encontrar contigo, a gente sabe que nós precisamos de tomar passos, de uma caminhada, de discipulado. E isso não vai vir com as nossas forças, nós não temos essas forças. A gente olha ao nosso redor e a gente só consegue dizer, ai de mim que estou no meio desses que odeiam a paz. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e pelo Teu Espírito nos guia em um caminho melhor, em um caminho que talvez a gente nem esteja enxergando agora. Nós queremos perceber o Teu amor e a Tua guia que pode nos ajudar a nos desvencilhar de tantas influências culturais que a gente recebe que nós sabemos que são contrárias ao Teu amor, ao Teu caráter. E nós precisamos também ter a coragem de dizer não para algumas coisas, para poder dizer sim para essa caminhada. Talvez eu tenha que mudar a minha agenda, a minha rotina de semana. Talvez eu vá precisar me abrir com alguém que ore comigo. Mas Deus, nós sabemos que é o Senhor que vai nos guiar, é o Senhor que não vai nos deixar sozinhos. Porque o Senhor também quer nos encontrar filhos puros, filhos alinhados à sua vontade, filhos que vão poder transparecer o Evangelho com a vida deles. Por isso, vem falar comigo, vem falar com os meus amigos, com os meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo. Sim, Senhor, no Teu nome nós oramos, esperamos e confiamos que vamos ter a transformação pelo poder do Teu Espírito. No Teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Mesmo que as estrelas recusem a brilhar e que os rios esqueçam de correr de encontro ao mar, Teu amor fiel hoje até o final nos guardará, nos guardará. Mesmo sem sabermos a razão de estar aqui, ou sem percebermos que é tão vão viver sem Ti, feito um caçador,
teu imenso amor nos achará, nos achará. A tua voz ressoa em plena madrugada, teus passos firmes nos alcançam. Tudo nos traz se abandonamos a verdade do amor. Tudo perdemos se perdemos a riqueza desse amor. Mesmo que essas noites sejam todas sem luar, que nos escondamos bem no fundo desse mar, como um pescador, teu bendito amor nos pescará, nos pescará. A tua voz ressoa em plena madrugada, teus passos firmes nos alcançam. Tudo nos traz se abandonamos a verdade do amor. Tudo perdemos se perdemos a riqueza desse amor. Mesmo que as estrelas se recusem a brilhar e que os rios esqueçam de correr de encontro ao mar, teu amor fiel hoje até o final nos guardará, nos guardará, nos guardará. Muito bem, obrigado Serginho, Rica, John, mais uma vez. Sempre tem uma equipe muito comprometida, não só aqui na frente, mas nos bastidores. Então, obrigado também a equipe toda, com o João Guilherme coordenando, o pessoal do louvor. Estamos chegando no fim do nosso tempo de culto e volto a falar, assim como essa música linda do Jorge, né, do Jorge Camargo, fala: esse amor de Deus nos achará, não importa quão escura seja a noite. Isso é a nossa esperança, não que a gente vai dar conta, mas que Ele vai dar conta de nos encontrar. Amém? Estamos então, antes da gente partir, pessoal, temos alguns avisos rápidos para a gente falar, antes de receber a bênção e de sermos enviados de novo para o mundo. Primeiro aviso tem a ver com a nossa rotina de semana, sempre a gente relembra isso. Temos o âncora às 8 da noite, na quarta-feira. Depois nós vamos ter no sábado os jovens, voltaram já a se encontrar às 7, já faz tempo, né? Voltaram a se encontrar às 7 da noite. E no Zoom, esse daí. E as crianças têm o culto às 5 da tarde, nos domingos, e o nosso culto como igreja, toda junta, é às 6 da tarde no domingo, tá? Lembrando que essa série, Uma Longa Obediência na Mesma Direção, vai acontecer domingos e quartas-feiras. Então, quarta-feira o Elcio continua com o Salmo 121 e a gente vai seguindo assim, 120, 121, os pares de domingos, ímpares de quarta-feira. Então, acompanhe também o âncora. Se você está procurando pequeno grupo, tem interesse em participar de um pequeno grupo, se você já tem um pequeno grupo também, tente acompanhar essa sequência de salmos, de reflexões que a gente vai fazer também. A gente pode passar, se você quiser, manda no WhatsApp da igreja o seu interesse num pequeno grupo, ou o seu interesse em conhecer melhor esse livro que a gente está usando. Às vezes é um livro legal de estudar em pequeno grupo. Capítulos curtos, aplicações bem práticas. Bem legal mesmo. Então mande no WhatsApp da igreja. O WhatsApp da igreja está aqui. Eu achei. Né? Agora está invertido o retorno ali, eu me confundo um pouco. Mas fica desse lado aqui o telefone WhatsApp institucional da igreja. Tá? Uma última lembrança tem a ver com o nosso tempo de ofertas. Geralmente a gente vem na igreja, via a mesa aqui de ofertas, de dízimos e lembrava, opa, tem que dar, né? Graças a Deus não estamos tendo falta
De nada, estamos sendo bem supridos, você também pode acompanhar lá no boletim, mas não se esqueça do compromisso financeiro que a gente tem de trazer as ofertas, os nossos dízimos, que é uma disciplina espiritual acima de uma disciplina de pagamento de mensalidade, não é nada desse jeito, mas nós lembramos que trazer o dinheiro para a igreja nos possibilita continuar com aquilo que nós já estamos fazendo nos projetos da igreja, também na manutenção do nosso prédio, das pessoas que estão envolvidas aqui. Então não se esqueça, tem aqui, acho que agora está desse lado, aqui, tem o Pix, a chave Pix da igreja está nesse QR Code aqui, e é o CNPJ da igreja, né? O CNPJ da igreja. Se você também lembrou agora e quiser aproveitar, já fazer o seu tempo de oferta, de dízimo, também você aproveite e faça, tá bom? E não se esqueça que Deus, Ele sempre honra e é Ele que nos preserva nos momentos mais difíceis, até financeiros, certo? Creio que é isso. Vamos orar e depois receber a bênção? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado. Mais uma vez, a sua palavra é viva. É muito bom poder também cantar aqui, ouvir essa música ao vivo e eu realmente oro para que o Senhor nos dê chance de nos encontrarmos em breve logo, Deus. Cuida da nossa cidade, cuida da situação de saúde de Curitiba, da região metropolitana. Ó Deus, nos dê sabedoria para agir, mas também cuide daqueles que estão na linha de frente trabalhando. E cuide também para que ao longo da semana, Deus, o Senhor preserve a vida daqueles que estão doentes, próximos de nós e de tantos outros que a gente não conhece. Por favor, Pai. Pedimos também que o Senhor nos auxilie por meio do Teu Espírito a lembrar e a viver o que a gente está ouvindo e cantando aqui. Por favor. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Então, baixe sua cabeça, receba essa bênção. Filho e filha de Deus, aquele que sabe onde você está, sabe a sua situação real, não a ideal, a real. Ele te convida a caminhar em direção a Ele. E Ele te promete que vai te sustentar, vai te dar o auxílio no caminho. E Ele te convida a repensar, a recomeçar. E te sustentar, te suprir de tudo que você vai precisar hoje, essa semana e sempre. Que Ele te abençoe e te guarde. Vá em paz. E também fique em paz e cuide daqueles que você ama. Tá bom? Então, uma ótima semana para todos nós. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.